Olá, caro aluno, tudo bom? Vamos vamos iniciar a resolução das questões do seu simulado do TJ para técnico administrativo. Vamos falar sobre a gestão de pessoas de serviço público e vamos falar sobre gestão por competência. Vamos aqui? Bora aqui para o slide? A primeira questão, fala assim. O objetivo da reforma realizada pelas várias administrativas desde o governo Fernando Henrique Cardoso é a formação do Estado mais forte e mais eficaz. Eficácia por quê? Porque, lembre-se, a chamada administração pública gerencial, ela prima pelo alcance dos resultados. E essas reformas compreendem três dimensões, que são, olha, bora ver? As três dimensões relacionadas com essas reformas, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, são as reformas institucional legal, cultural e a gerencial. O que é que a gente precisa saber? Quando a gente fala da reforma institucional, nós estamos falando da questão da legislação, da questão das leis. A questão cultural é a cultura, são os hábitos, são os valores do servidor. E a gerencial é a nova forma de você gerenciar o Estado. Ou seja, você utilizando aquilo que a iniciativa privada utiliza, mas adaptando o quê? Adaptando ao Estado, à realidade do Estado, ok? Outra dica. Normalmente, pessoal, as pessoas dizem que a institucional legal é a mais importante. Não, as três são importantes, ok? Então, sendo as três importantes, não vai existir o quê? Uma hierarquia entre elas. E sendo assim, essa reforma do Estado só vai ser completa mesmo quando essas três dimensões elas forem utilizadas em sua plenitude. Então, por isso, a resposta 44 da questão 44, letra A. Bora para a próxima? Bora lá. As diretrizes para a nova política de recursos humanos do serviço público não incluem, ó. A ideia foi o quê? Não inclui, tá? Aí ele fala, nova política para os concursos, reorganização das carreiras de Estado, revisão das políticas de remuneração das carreiras de nível superior, fortalecimento da avaliação de desempenho, fortalecimento dos concursos públicos como uma única forma de acesso ao serviço público. Ok? Então temos essas 5 alternativas e qual é a resposta incorreta, já que nós falamos aqui, não inclui. A resposta incorreta, pessoal, é a letra E. O que é que acontece? Nessas novas reformas, tá, relacionadas ao novo Estado gerencial, à administração pública gerencial, eles falam claramente o seguinte, concurso público não deveria ser a única forma de acesso para o serviço público, para você se tornar servidor efetivo. Por que não deveria ser? Ok? A ideia, que inclusive eu não concordo muito, seria o seguinte, poxa vida, tá? Existem algumas carreiras que são carreiras vocacionais, como por exemplo da Polícia Federal. E muitas pessoas passam apenas pelo quê? Pelo atrativo do salário, pelo atrativo da estabilidade. Então o que acontece? Acontece que muitas e muitas vezes essas pessoas não se adaptam ao serviço. E aí, quando não se adapta ao serviço, você perde tempo porque houve o treinamento e você também perde dinheiro. Porque treinamento e capacitação não são coisas baratas, são coisas o quê? Extremamente caras. Então, por isso que a resposta é a letra E. Ó, como a única forma de acesso, tá? Nova política para os concursos, está correto, é a ideia que os concursos devem ser anuais para a reposição de quadro, reorganização das carreiras do Estado, porque existem algumas carreiras, tá? Que devido a essa modernidade não servem mais para atender os interesses do Estado, revisão das políticas de remuneração das carreiras de nível superior, ó, isso é importante, ó, é o nível superior, não é reorganização de todas as carreiras do Estado. E fortalecimento da avaliação de desempenho, como instrumento promotor da valorização do cidadão, de incentivar o servidor, de você valorizar o servidor, desculpa, de você incentivar o servidor e de você também motivar. Lembre-se, ok? Na sua carreira enquanto servidor, você várias e várias vezes, você vai passar pela avaliação de desempenho. Isso é importante. Por quê? A avaliação de desempenho serve basicamente para três coisas. Fundamentar recompensas, tá?
dar o feedback ao funcionário e você identificar o potencial do servidor. Essas três coisas são coisas extremamente importantes para o problema maior que talvez seja o hoje. Como é que eu vou motivar meu servidor? Como é que eu vou atrair os melhores quadros? Ok? Então, a resposta à letra E. A questão 46 fala assim: uma das propostas para reformulação e consequente motivação dos servidores públicos é a valorização do servidor no item cidadania. A gente está falando das novas diretrizes para o serviço público. A gente está falando das novas diretrizes para a motivação do servidor público. O servidor deve se portar e acreditar que ele é um vetor da cidadania, fazendo a diferença nesse sentido para quem? Para o Estado e para o cidadão. Lembre-se, nós somos servidores do Estado, mas a palavra servidor está muito relacionada a você servir a quem? Servir ao cidadão. A administração pública gerencial fala claramente: precisamos servir ao cidadão. O resultado das nossas ações, as ações do Estado, são boas porque o cidadão está sendo contemplado. O cidadão está tendo suas necessidades satisfeitas. Assim sendo, a reestruturação da administração pública em relação à sua política de pessoal pretende, exceto fazer alguma coisa. Então, o que é que ele fala para a gente? Criar condições psicossociais necessárias ao fortalecimento do espírito empreendedor do serviço público, tá? Certo ou errado? Bora ver? Aqui, ó. A resposta, pessoal, é letra C. Por que letra C? Vamos lá. Vamos comentar anteriormente as outras. Criar condições psicossociais necessárias ao fortalecimento do espírito empreendedor. A administração pública gerencial, essa nova política de reforma do Estado, ela quer que o servidor seja um empreendedor, principalmente um intraempreendedor, ou seja, ele vai fazer a diferença. Para quem? Para o cidadão cliente, para o usuário cidadão. Valorizar o comportamento ético, também isso está correto, mas a gente está querendo errada, né, que é certo. Obter uma melhor qualidade de vida para o servidor, é só você pensar. Para cuidar bem do meu cliente externo, isso veio da iniciativa privada. Eu preciso cuidar bem principalmente de quem? Antes de quem? Do meu cliente interno. Então, assim sendo, ok? Preciso obter uma melhor qualidade de vida para o servidor. Valorizar a prestação de serviço de melhor qualidade ao cidadão. Claro, hoje a ideia da administração pública gerencial, hoje a ideia dessa reformulação é o seguinte: o meu cliente é o servidor, é o cidadão usuário. Meu cliente é o usuário cidadão. Então, qual a ideia? Eu preciso ou não preciso prestar serviço de melhor qualidade para ele? E por que a letra C está errada? Uma questão bem simples. Instituir uma política de remuneração variável que contemple os servidores mais éticos. Na realidade, pessoal, isso aqui não está dito em lugar nenhum. E por que eu vou implantar uma política de remuneração variável que contemple apenas os servidores mais éticos? Ok? Isso aqui não faz nenhum sentido. A política de remuneração variável faz sim. Por que faz? Bora lá. O que acontece? Muitas e muitas vezes o servidor se acomoda. Muitas e muitas vezes o servidor não quer ser o vetor da cidadania. Muitas e muitas vezes o servidor, ele fica estagnado. Então, bora pensar. Não é que a motivação seja apenas no aspecto financeiro, mas a gente não pode deixar de lado o componente financeiro da questão motivacional, ok? Na realidade, tirando Frederick Herzberger, as outras teorias abstrativas falam da importância do dinheiro como fator motivacional, ok? Mas a ideia aqui é bem simples. Remuneração variável. Se o servidor for preguiçoso, ele recebe somente uma parte do salário, sem problema. Agora, para ele ter o seu salário completo, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa efetivamente, tá certo? Trabalhar, efetivamente cumprir suas metas, efetivamente desenvolver o seu bom trabalho.
ok? Então a resposta da 46, letra C. Bora avançando. A 47 fala assim: é um dos grandes problemas na gestão de pessoal de servidores públicos, pelas distorções que são atribuídas a esse instituto. Aí tu tem assim, ó, remuneração variável, estabilidade, concursos públicos, administração pública gerencial e as novas diretrizes sobre gestão de pessoal. Qual é esse grande problema? Sabe que problema é esse, pessoal? É a estabilidade. Não, professor, mas eu quero estabilidade. Calma, homem, calma, mulher, relaxe. Qual é a nossa ideia aqui? Qual é a ideia dessa nova política? Bora pensar. São quantos anos para a gente atingir a estabilidade, para a gente conquistar a nossa estabilidade? 3 anos. Então, o que acontece muitas vezes? Durante 3 anos, a pessoa trabalha no, como vocês falam, no padrão de excelência gerencial, fazendo a diferença, tá? Mas quando ele conquista a estabilidade, ele não mantém o mesmo padrão. Por quê? Estabilidade significa que a demissão desse servidor, demissão com punição, vai ser ou não vai ser complicada. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes não. Na realidade, uma boa quantidade de vezes, as pessoas diminuem o ritmo de trabalho. Por quê? Se eu trabalhar bem, se eu trabalhar excelente ou trabalhar de forma mediana, vai ser a mesma coisa. Então, a estabilidade para a administração pública e principalmente para a administração pública gerencial não é algo legal, tá? Porque vai depender da consciência do servidor. E algo que depende da consciência das pessoas, sem ser algo extremamente direto, sem ser algo objetivo, complica a situação. As coisas ficam complicadas. Ok, pessoal? O restante não. Para a nova política, para novas diretrizes, o que acontece? A gente precisa entender que remuneração variável, positiva. Concursos públicos, positivos. Inclusive, concursos públicos, tá certo? Com a frequência correta. A administração pública gerencial é o novo sistema, é o macro. E as novas diretrizes sobre a gestão de pessoal, tá? Vão fazer com que esse Estado, a tendência é que esse Estado se torne o quê? Mais eficaz. Ou seja, atinja melhores resultados para o usuário cidadão, para o cliente cidadão. A questão 48 fala assim, agora a gente já vai falar sobre gestão por competência, não é isso? Bora lá. A gente não pode esquecer, gestão por competências, combinação cinética de quem? Dos conhecimentos, habilidades do quê? E atitudes. Lembrando, conhecimentos e habilidades é a parte técnica e as atitudes é o quê? É a parte comportamental. Só que lembrando, eu não posso separar, é uma combinação o quê? Cinética. Bora para a questão. A gestão por competências constitui um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da estratégia, perfeito, estratégia é a forma que a organização vai fazer para atingir seus objetivos. Em seguida, em razão dos objetivos estabelecidos, podemos definir indicadores de desempenho no cooperativo e metas, e identificar as competências necessárias para concretizar o desempenho esperado. Brandão Guimarães, 2011. Este tipo de gestão não tem como benefício. A letra A fala assim, maior eficácia na gestão de recursos humanos, melhoria da produtividade das pessoas e aumento nos resultados, redução de custos nas atividades de planejamento, diminuição no efeito halo nas atividades de gestão de pessoas e maior motivação dos colaboradores. Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que a resposta que não traz como benefício é a letra D. Por que a letra D? Aqui o detalhe é o seguinte, não existe a diminuição do efeito de halo nas atividades de gestão de pessoas. Isso está muito relacionado com a questão de comunicação e avaliação de desempenho. O que é o efeito de halo? Eu me fixo em uma característica de uma determinada pessoa e a partir daí meu julgamento imparcial, tá, sobre essa pessoa vai ser contaminado. Isso aqui não tem muita relação com a chamada gestão por competências, ok? Por quê?
Porque os conhecimentos, habilidades e atitudes daquele cargo já estão definidos e os conhecimentos, habilidades e atitudes, tá, daquela pessoa são inerentes a ela e a gente não precisa ter essa relação tão forte. A próxima questão fala assim: a gestão de competências gerencia as competências humanas para que elas possam sustentar as competências organizacionais em busca de alcançar os objetivos traçados pela organização. Ou seja, aquela ideia da estratégia, gestão de competências tem relação com estratégia. A tríade que se baseia por gestão de competência é formada pela sigla popularmente conhecida como o quê? Como CHA. Que é o quê? Que são conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo de implantação desse modelo de gestão não é simples e engloba várias fases. Veja só, é bem complicadinho você implantar o modelo de gestão por competências. Ok? Você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas habilitadas, você precisa de paciência, você precisa de tempo, ok? Você precisa de muito estudo dos cargos que estão nas organizações. Das alternativas abaixo, identifique aquela que tem uma das fases mais importantes da gestão por competência. O que é que nós temos? Mapeamento das competências, estímulo ao ambiente, mudança integrada por competências, distanciamento das lacunas por competência e planejamento estratégico por competência. Qual é a fase aqui? A fase, pessoal, é a nossa letra A, mapeamento de competências, que é uma das fases iniciais do processo, que é uma das fases mais importantes, porque aí no mapeamento eu vou dizer quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes inerentes ao quê? Inerentes àquele cargo. Só que aqui tem uma coisinha importante, ó. Essa palavrinha aqui, ó, lacunas. Lacunas eu também posso chamar de gap por competências. O que é isso? Bora lá, rapidinho. Conhecimentos, habilidades e atitudes, conhecimentos, habilidades e atitudes. Esse aqui é o do seu cargo e esse aqui é seu. Me diz uma coisa, quando você chegar lá no TJ, os seus conhecimentos, habilidades e atitudes irão bater com os conhecimentos, habilidades e atitudes dos previstos no seu cargo? Provavelmente não. Então, o que é que nós teremos? Nós teremos uma distância aqui. Essa distância, pessoal, é que a gente chama de gap, é que a gente chama de lacuna. E um dos grandes objetivos da gestão por competências, ele fala aqui distanciamento, né? Isso nem é fase. É o quê? É o fechamento, é a aproximação do quê? Dessas lacunas. Ok? E para finalizar, vamos para a questão 50. Leia com as afirmações abaixo sobre a gestão de competências, assinale a alternativa correta. Vamos fazer essa juntinhos, tá certo? O conhecimento tem relação com a formação acadêmica. Se trata do conhecimento prático. A segunda fala assim: a habilidade está ligada ao teórico, à vivência e ao domínio do conhecimento. E a atitude representa o quê? As emoções, os valores e o sentimento das pessoas, isto é, o comportamento humano. Então, pessoal, a resposta para a gente é somente a terceira. Porque, aqui comigo, olhando aqui para o slide, teve uma inversão. O conhecimento que está ligado ao teórico, a vivência e ao domínio desse conhecimento. A habilidade tem a ver com a questão do conhecimento prático. Formação acadêmica, sim. Formação acadêmica tem relação com o conhecimento. Mas essa é a história do conhecimento prático. Não, isso aqui está errado. Isso aqui está o quê? Incompleto. Então aqui, pessoal, acabamos, né, com a explicação sobre as nossas questões do simulado. Tomara que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima vez.